Aí é o seguinte... Você acredita na tese dos clones do Eu não Lula? descarto. Não, o clone eu não sei. Olha, Não, o clone é uma coisa que pra mim tá muito avançado, só que a gente não tem acesso aí só por motivos óbvios. O clone é de forma genérica, quer dizer, alguém... Mas o que eu penso é que eu não descarto a possibilidade de ter alguém com uma máscara. Cara, eu não descarto depois que eu vi ele nesse subindo, país. dando aquela corridinha, numa subidinha ainda, inclinadinha, num correndo evento bem pra caramba. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Obrigado, Júnior, pelo convite. É um prazer estar presente aqui novamente, né? Vamos aí acabar com tudo, exalar energia, força e honra. Eu vi o react que você fez do episódio com o Monark. Inclusive, né, pra dar um salve pro Monark. O Monark tava... Qual episódio específico Tava foi do... com o Ryan aqui. Ah, sim. Ah, nossa, eu achei aquilo totalmente O Monark não lembrava que era o Super Xandão. Não, Monark. Foi isso que eu falei na live. Eu falei, pode ser, pelo que dizem do histórico dele, que ele gosta disso, pode ser, mas o Ryan eu achei estranho, porque o Ryan, ele passou várias vezes na minha live e comentou lá zoando. Ele perguntou o que o Super Xandão faz. Aí pareceu, aí eu não sei se ele quis zoar, se foi uma zoeira dele, mas pareceu que ele falou de um jeito sério. Eu não sabia se ele tava zoando ou se ele tava alfinetando mesmo de propósito. Falei, cara, não sei, o Ryan é meio doido também, eu não sei o que ele tá querendo. Acho que não foi no seu programa 30 contra 1 que a mulher foi defender a maconha com falha de memória? Foi. Foi. Aí é complicado. Né? Meu, esse vídeo bateu 22 milhões de views. Falando, o pessoal gosta, né? O pessoal gosta. Tá em alta isso, né? Tá no hype esse quadro, vamos dizer assim, né? Agora. Cara, mas eu não sabia que o assunto policial engajava tanto. Cara, pior que, olha... Segurança pública é o calcanhar de Aquiles do país, porque é o primeiro problema que você encontra quando acorda. Tá? Você, quando acorda, você bota o pé na rua... Eu, por exemplo, se eu for morar na Europa, eu vou ter um problema sério, porque eu tô acostumado a sair, eu já deixo o meu carro na calçada. Meu carro não dorme na garagem, a garagem fica vazia. Sabe por quê? Isso. Porque quando você sai da garagem, você está vulnerável. Eu, quando saio, primeiro, 360, moro numa reta, no alto, dá para ver tudo, aí que eu entro no carro. Ah, sim, visão entendi, periférica claro. toda. Você, quando sai do carro, e outra coisa, falsa sensação de segurança é portão fechado. Portão de madeira, pô, é fechado. Dá privacidade? Dá, mas é horrível. Se alguém entrar para dentro da sua casa, quem tá na rua não vê, e você sai cego. Quando eu morava na casa ainda da minha mãe, tinha uma janelona, uma porta de correr, junto com uma janela de vidro enorme. E tinha uma persiana, aquela cortina de abrir e fechar assim, né? Que ela fica dividida. E aí, inclusive, uma época eu falei pra minha mãe, eu falei, não, deixa ela meio aberta, porque tinha um quintal enorme. Isso. E se alguém pula e tá tudo fechado, é que nem você falou, você vai ter a privacidade, só que você não consegue enxergar também se tem alguma coisa acontecendo lá fora, sei lá, né? Privacidade não vai atrapalhar em nada, né? Deixa meio aberto. Privacidade hoje é isso, o filme espelhado, pra você poder olhar pra fora e o cara não te olhar para. Na verdade, o assunto de privacidade chega a ser uma piada, do jeito que estão as coisas, todo mundo sabe o que a gente faz, todo mundo te conhece, é 2 palitos pra saber onde você mora, o seu nome, tudo, como né? Que tá lá no... O Rubão é do Rio de Janeiro, e como que tá lá no interior? Tá seguro? Dá pra... O pessoal antes falava muito sobre o interior, de você poder ter aquelas casas com aquele muro baixo, de você poder muitas vezes ir num lugar, deixar o carro aberto. Não é exatamente assim. Depende muito da cidade que você mora e do tanto que você conhece as pessoas que estão ali. Por exemplo, a cidade que eu moro é uma cidade muito pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Então é um lugar onde você pode se permitir, dependendo da regiãozinha ali que você mora, ter essa liberdade que você falou ainda. Ficar mais à vontade, vamos dizer. Por exemplo, eu vou dormir, esqueci o carro lá fora, eu não quero guardar ele. Deixa ele lá. Mas a situação tá ficando muito ruim agora. Agora começou a piorar lá também. Você não tá podendo dar muita brecha, entendeu? Então é sempre um risco que você tá correndo. Antigamente tem seguro no carro? Oi? Tem seguro? Sim. Tem que ter seguro, então. Eu não vejo o porquê de não, ainda mais no meu caso específico, entendeu? Por eu ser uma pessoa conhecida, etc, sabe? Então, o interior, ele tem seus pontos positivos. A minha cidade, ela é uma cidade, no geral, falando assim, segura, uma cidade que você confia ali, conhece as pessoas, mas ainda assim, de quando em quando, tá acontecendo assaltos. Lá tem uma fábrica de café que esses tempos atrás aí acabou sendo, entraram lá, pegaram umas paradas lá, uns marginais lá, sabe? Então, de quando em quando acontece ainda. Porque não dá, essa questão da segurança do Brasil,
já não tem mais como você pensar que só acontece em grandes cidades. O negócio tá se espalhando forte, entendeu? Marginais estão por aí em todas as cidades agora, até nas cidades pequenas. Eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu numa cidade que eu não me lembro. Um pedreiro que já tinha tido passagem, já tinha sido preso, na verdade, foi solto, estava trabalhando de pedreiro e ele estava ali numa obra. Do lado tinha o vizinho, que era um cara que trabalhava de caminhoneiro, se eu não me engano. E ele tinha a esposa e mais 2 ou 3 filhas. E aí esse pedreiro ficava observando, porque ele trabalhava no 2º andar da construção que eles estavam trabalhando ali, ele conseguia observar a casa, né, do vizinho. E quando esse caminhoneiro aí saiu para trabalhar, num determinado momento esse cara entrou lá, abusou da mulher e matou todas as mulheres da casa. Nossa. E eu não consigo entender o que fazer com uma pessoa dessa a não ser, infelizmente, eu sei que isso é pesado de falar assim pras pessoas. Ah, isso daí foi ano passado, não foi? Foi. Foi o cara porque que foi ano vazou passado o áudio. Que eu fiquei sabendo. Eu não lembro disso, do que aconteceu depois, mas eu foi ano passado que eu fiquei sabendo disso. Ele era o cara do áudio, que mandou o áudio pro vizinho, eu tô tentando falar com o pessoal lá em casa, não consigo falar Acho que é isso mesmo. Com a mulher. Alguém pode depois confirmar ali no chat, talvez. Esse caso aí é brutal, velho. Então, você tá entendendo o que eu... O cara desesperado, você vê na voz dele, assim, a preocupação, e o cara trabalhando, o cara longe, pede pro vizinho, ou vai lá na casa, vê o que tá acontecendo lá. Então, eu cito exemplos que é justamente para as pessoas pensarem que isso não é simplesmente uma coisa superficial que eu tô falando. Eu tô sendo só verdadeiro e legítimo. E eu falo isso na minha live. Eu já falei pras pessoas na live. Antes, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu não era a favor disso. Eu sempre fui a favor e sou ainda de prisão perpétua. Só que eu vou ser bem sincero, de uns 2 anos pra cá eu fiquei tão enojado e eu vou ficando cada vez tão mais enojado com a situação do ser humano, o quão baixo e satânico as pessoas estão, né? O quanto que é fácil ser um mau elemento e ainda por cima o nosso governo estimula esse tipo de comportamento nas pessoas, que eu não consigo entender mais alguma punição que não seja por esse caminho pra determinados crimes, tipos de crimes, entendeu? Então eu sei que isso é pesado de falar pra algumas pessoas às vezes acham absurdo, mas eu só tô sendo verdadeiro. Eu também achava que era absurdo pensar por esses termos, mas realmente minha mentalidade vem mudando acerca disso daí. E o Rubão tava falando sobre drone, sobre a questão do cara que tem arma, ele tá andando com arma na rua, que ele representa um perigo em potencial, que ele tem ali uma energia, né, sem dúvida, né, ele teria que ter uma responsabilidade absurda ali, que fosse gerida pelo Estado para poder usar a arma que ele tá usando, mas não tem. Só que assim, eu vejo que essas medidas são instantâneas para agora. O que deveria ter agora no Brasil para mim é um choque de ordem brutal no sentido da criminalidade para conter momentaneamente. Isso é o momento. A criminalidade tomou uma proporção em todos os lugares que tá literalmente brutal, não tem outra palavra. Qualquer momento, qualquer indivíduo péssimo, satânico, voltado para o mal, pode fazer qualquer atrocidade e fica por isso mesmo. É fácil. Se tornou fácil fazer isso no Brasil. Que eu só consigo entender que nesse momento inicial precisaria de um choque de ordem, nesse sentido aí. A gente tava comentando até aqui agora, o que vai acontecer esse ano? Eleições, cortina de fumaça, se eu não me engano tem Olimpíada, Copa do Mundo, eu não sei porque eu não acompanho nada dessa porcariada, alguma coisa assim vai ter. Opa. Eu sei que esse ano terão várias distrações, as pessoas rapidamente vão se esquecer de tudo isso. E aquela briga superficial e patética de esquerda e direita vai voltar. Enquanto isso não for resolvido, enquanto as pessoas não aprenderem que nós somos enganados nesse país, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que tudo que nos contam é mentira, o governo mente, a mídia mente, vários órgãos aí atuam, parecendo que estão a favor do povo, mas não estão, estão a serviço de outros, de terceiros. São pessoas que nem vivem aqui no Brasil, e na verdade por terem grande poder financeiro, elas injetam recursos aqui, e constantemente elas vão desestabilizando os nossos governos, né? Colocando ali títeres para serem os presidentes. Olha o Lula, ele é o maior exemplo. O Lula, ele não tem preocupação com nada, ele sobe num palanque, ele pode falar a abobrinha que for. Eu na minha live eu fico com nojo, eu fico com vontade de xingar ele, eu xingo. Ele consegue me fazer ter ódio, que é uma coisa que eu não gosto de ter, porque eu percebo que ele é tão descarado que ele simplesmente tem essa liberdade. Ele pode falar qualquer abobrinha sobre qualquer coisa, a coisa mais terrível. Ele não se preocupa mais. Porque pra ele é como se não tem consequências, tá entendendo? Uhum. Ele é chefe de Estado, ele não tem postura, ele não sabe falar corretamente. Ele só se preocupa em falar um monte de baboseira pra aquela gadaiada que fica lá batendo palma, que eu acho que ainda pagaram pra aquele povo, tá lá, que eu não consigo entender. Como que alguém bate palma quando escuta o Lula falar alguma coisa. Bolsonaro, mesma coisa, gadaiada, é feio de ver. A mentalidade do brasileiro foi jogada no lixo. Enquanto isso aí não for corrigido, enquanto não ocorreu uma espécie de despertar nacional,
não tem como seguir em frente. Não, e quando o Lula não tá falando, é a Janja, né? Porque a Janja viaja pras reuniões oficiais. Inclusive tá passeando nós... em Lisboa, vai fazer compra na França. Nós restabelecemos sem querer a monarquia no Brasil. Pois é, é verdade. A Janja legalmente não é ninguém. Ela deveria estar lá arrumando a casa, cuidando da casa, lavando as cuecas do Lula, cuidando do negócio dele, tá? O que uma mulher deve fazer com o marido. Se tiver uma profissão, vai fazer. Se é cartomante, vai lá ler a mão dos outros. Não, ela se miscui nos processos de Estado. Houve o fato absurdo em que o Lula, numa dessas vezes aí, que ele teve um piripaque, um trancacu desses, aí, porque ele tá assim, um dia ele tá fudido numa merda do caralho, no outro dia ele tá correndo uma maratona de 30 quilômetros. Pra mim é máscara. Tá? Aí é o seguinte, deve ser outra pessoa usando máscara ali, viu? Você acredita na tese dos clones do eu não Lula? descarto. Não, o clone eu não sei. O clone é uma coisa que pra mim tá muito avançado, só que a gente não tem acesso aí só por motivos óbvios. O clone é de forma genérica, quer dizer alguém. Mas o que eu penso é que eu não descarto a possibilidade de ter alguém com uma máscara. Cara, eu não descarto. Depois que eu vi ele subindo, dando aquela corridinha, numa subidinha ainda, inclinadinha, correndo bem pra caramba. Eu mostrei na live, fui pesquisar o histórico de doenças que o Lula teve. Ninguém sobrevive àquilo, cara. É mais fácil sobreviver a uma bomba atômica. O cara teve tudo. É câncer, desgaste no quadril, fez cirurgia. Na idade dele, uma pessoa que faz uma cirurgia em quadril, terceira idade, como que volta a dar uma corridinha daquela? Um dos cortes que meu que tá com mais visualização aí do pessoal que pega e coloca, tá exatamente esse questionamento que eu falo assim, olha só, eu não vou entrar no mérito se é clone, drone, o que é, não me diz, foi até no Flow, acho que, não seria uma discussão sólida, não chega em lugar nenhum, como é que você vai saber? Os especialistas que falem. Agora, o que eu sei, diante de médicos tipo o Dr. Cássio, amigo meu, eu boto logo o nome, porque a pessoa que tem fisioterapeutas como André Rezende, que é o pentelho lá do meu grupo, é um puta de um Eles estão apenas falando a verdade. E é o seguinte, e do Marcos Nakagawa, que é membro do meu grupo, e ele deve ter 30 anos a menos, ou pelo menos 25 anos a menos que o Lula, fez essa cirurgia. E o meu amigo tá em recuperação há 2 anos. Exato, eu nunca vi uma pessoa... O Lula virou corredor, atleta. Um cara que veio de um câncer, remissão de câncer, fumante a vida inteira. Não tem um histórico saudável de vida, né? Não, é só cachaça. Bebedor quanto mais, para não chamar de alcoólatra, eu vou chamar de bebedor quanto mais. Tá? Então é o seguinte, bebedor quanto mais, o histórico dele é isso. E, cara, no último debate que ele teve com o Bolsonaro, em 2022, eu fiquei com pena. Eu pensei que se o debate durasse mais 2 horas, o Lula ia morrer de velho. O negócio ali foi... Tá? E eu achei que eu ia morrer de vergonha e de desgosto. Ele já tava meio... Então, meio baleado. Aí é o seguinte, depois disso, ele teve uma cirurgia de quadril com prótese, ou isso, aquilo, foi feito um negócio e saiu andando de lá. Cara, nem fudendo. Ninguém consegue sair andando de lá. O pessoal fica 6 meses naquele andador. Toque. Tem que fazer reabilitação. E ele saiu andando. O ano passado, no final do ano passado, ele estava correndo, coisa que ele nunca fez quando tinha 30 anos. Não, e eu não falo correndo uma pessoa de terceira idade que consegue. Vamos supor que ele tenha aí, vamos imaginar aqui, vamos viajar no mundo fantástico, ele tenha uma saúde inabalável, que o cara tenha tido uma recuperação fora da curva. Ainda assim, não é normal para a idade dele aquele tipo de corrida, porque parecia uma pessoa jovem dando trotinho, assim. Não é condizente com a pessoa da idade fazer aquilo. Você vê que tem alguma... É estranho de ver. Por isso que eu tô falando. Eu sou ignorante. Confesso, obviamente. Eu tô aqui falando de coisas que eu tô vendo que para mim estão erradas. Se perguntar para um médico, melhor seria perguntar para o médico, então. Que nem você citou aí já tem. Inclusive, eu já vi vídeos de médicos falando que aquilo ali é estranho, não faz sentido, que não dá pra um cara se recuperar de tudo que ele recuperou e apresentar esse tipo de comportamento, entendeu? Aí é o seguinte, no mínimo, as operações não existiram. Então é o seguinte, o que é grave, falar com um chefe de Estado, você tem que ter a conivência e a assinatura de uma porrada de médico. Ele teve um mal súbito, caiu no banheiro, abriu a cabeça, aí teve um coágulo, aí já começou a primeira. Primeira coisa que você não faz, eu não sou médico, eu sou um curioso profundo. Cara, a primeira recomendação, não mexa com o paciente. O cara teve um processo tipo aneurisma, AVC, não mexa com o paciente, porque ele pode morrer no transporte. Aí meteram ele numa UTI
aérea. Pressurizado, com problema de pressão, de queda, negócio, e foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, ele fez uma incisão intracraniana. A primeira coisa que o cara faz em um animal é o campo cirúrgico. Os caras cortaram no meio do cabelo, não rasparam, não fizeram nada. Aí chegaram lá, entraram no cérebro dele, pronto. Não parece um pouco o filme de Capitão América? Hollywoodiano, não parece uns caras assim? Aí é o seguinte, aí ele apareceu com um talho aqui no meio do cabelo. Cara, aí nesse meio tempo, o detalhe de tudo, o melhor de tudo, o vice, ele não pediu licença, o vice não assumiu e foi a Janja despachar. Uma piada. A Janja despachar. O golpe de 8 de janeiro, aquela farsa de 8 de janeiro, farsa. Chama o Aldo Rebelo aqui. Ele já falou. Então, o Aldo Rebelo, quando foi presidente da Câmara, o MST fez pior 3 vezes. E foi tratado como vandalismo e não deu em porra nenhuma. Aí é o seguinte, o Glauber falou uma coisa interessante demais na última vez que eu estive lá, anteontem. O golpe é o seguinte, você golpeou, ótimo. Vamos dizer que aquele pessoal tivesse sucesso. Ia pegar aquele velho mijão, ia sentar ele na cadeira do Lula. Ia pegar uma coroa daquelas, aquela barriguda, pançuda, ia botar ela como vice. Aí ia pegar 11 caras daquele e ia botar como ministro. Botava os outros, pegava 500 daquele e botava no Congresso. Pronto, tomamos um dedo. Vem cá, o poder não está num prédio, gente. Aquilo ali é um prédio. O que eles fizeram foi baderna num prédio. Aquilo não é tomada de poder. Tá? O poder é capilar. O poder é estrutural. O presidente da República pode exercer o poder dentro do avião. Todos os ministros podem exercer o poder dele em qualquer lugar. Não é aquele prédio, saiu daquele prédio ou daqui fora é só criptonita. Né? Lá dentro é que nós temos o poder. Não é nada disso. Aqueles caras iam tomar aquilo tudo e ia ficar o quê? Ia ficar a polícia do lado de fora, corta a água, a luz, o gás, o telefone e vamos sentar aqui esperando esses velhos saindo daí de dentro. É só baderna. O Brasil, ele precisa de um choque de ordem, porque aqui o que impera é a desordem e a mentira. Você tem toda uma cama montada para que os fantoches fiquem nela e por trás deles tem as instituições, tem a mídia, que representa um dos maiores poderes desse país. A mídia, ela consegue transformar você no herói, mesmo você não sendo, ou transformar você num vilão, mesmo você não sendo também. Então eu tô aqui com o Rubão, tendo o prazer de conhecer ele aqui e conversar, porque muitas das ideias que ele apresenta nas lives dele, eu também apresento na minha live, desde sempre. São 5 anos que eu falo as mesmas coisas. Por isso que eu recomendo o canal dele pra muita gente, porque do ponto de vista de nacionalismo, dessa questão de você defender o Brasil, acima de tudo, eu vejo a verdade, que ele busca também defender a verdade, que é o que eu também busco. A minha proposição sempre foi essa, juntar as pessoas, tentar fazer com que elas esqueçam isso de esquerda e direita, que é conversa pra mentecapto, do meu ponto de vista, e a gente tentar discutir com base em verdades e mentiras. O que é verdade? O que é realmente viável? O que dá certo? O que funcionaria pra gente despertar as pessoas? E aí sim, a partir desse despertar e dessa lucidez coletiva, o poder surgir. Você tá entendendo? Porque na minha concepção, Rubão, o cara que vira presidente, ele tem que se tornar presidente de um modo legítimo. Ele não pode ser colocado lá por terceiros. O povo, como maioria, precisa ter essa lucidez para poder entender o que é a luta pela verdade e colocar um representante ali que vai usar desse poder que foi entregue pelo povo para lutar por esse projeto. Um projeto que é viável para a sociedade como um todo. Tá entendendo? Uhum. É só assim que eu consigo entender. Não tem mais nada além disso que vale a pena ser discutido. Nada. A gente pode discutir sobre outros assuntos que ficam à margem, que se interligam com isso, mas não tem o mesmo impacto do que isso. Sem projeto em prol da verdade, de colocar o Brasil num determinado caminho verdadeiro e seguir em frente com aquilo, com o apoio do povo, o povo desperto e lúcido, não tem o que fazer. A gente vai ficar aqui falando as mesmas coisas sempre. Vai falar da fraude da esquerda, vai falar da fraude da direita, o entreguismo, as nossas riquezas, que estão cada vez acabando mais, daqui a pouco não vai ficar nada, só vai ficar buraco na terra. É isso mesmo. E depois que for tudo embora, que nós ficarmos... Acabou. Depois que nós ficarmos totalmente reféns deles, que é o que eles querem desde sempre. Não tem oportunidade do Brasil se industrializar, gerar tecnologia. Exato. Se a gente continuar nesse caminho de aceitarmos, assim, sermos uma colônia, na hora que não tiver mais nada de riqueza aqui, nada do que a gente possa transformar em trabalho, em produção,
em desenvolvimento real, acabou e tá chegando. Tá muito próximo de virar uma Argentina, uma Venezuela. Só não aconteceu ainda porque, graças ao bom Deus, o Brasil especificamente, ele tem um arsenal de riquezas que é gigantesco. Tem muito recurso estratégico aqui. Não dá para comparar diretamente com a Argentina e Venezuela, mas o caminho, as decisões políticas, o caminho político que esses países que hoje já estão à mercê e refém do primeiro mundo tomaram, o Brasil tá tomando. E tá chegando o ponto que eu acho que vai explodir tudo de vez e não vai sobrar mais nada, Rubão. Eu tô errado, você acha? O que vai explodir, é só uma questão de tempo. A gente não sabe se é 6 anos ou 60 anos. Certo. Mas vai explodir, porque o efeito deletério que esses criminosos que tomaram poder... O que acontece? A maior tragédia que aconteceu no Brasil contemporâneo é a Nova República. A Nova República é um ajuntamento de bandidos... Uma fraude. Uma fraude. Criminosos, bandidos da pior espécie, da pior ordem. Quem cometeu o ato mais vil contra o Brasil foi Geisel. Geisel, em 79, não era para ter entregue o poder. Foda-se o que você achar de mim. Ele era para ter ficado 10 anos no poder. O próprio Lula chegou em público e falou que em 70 ele votaria no Médici tranquilamente. Pergunta para ele. Foi ele que falou. Se bem que o que ele fala hoje não serve para amanhã. Mas tudo bem. Agora é o seguinte, mas ele falou, mas tem filmagem. O Lula já falou que andava com a garrucha, o Lula já falou que bandido tem que morrer, o caramba. Eu falava que bandido tem que morrer ontem, falei hoje e vou falar amanhã. Não tenha dúvida. E pelo judiciário que nós temos, porque o judiciário que nós temos está arriscado eu, Xandão, sermos condenados à morte, se tiver pena de morte no Brasil. Tá? Então é o seguinte, tem que ser aquele processo redondo, tá? Aquele processo em que não partiu de investigação. Não partiu de investigação. A investigação partiu do delito. Tipo, eu matei o Xandão aqui, todo mundo viu. Acabou. Tem testemunha, tem filmagem, tem tudo. Não tem escapatória pra mim, não perde tempo comigo, não. Leva ali pra baixo, na nuca e acabou. Você tá dizendo que tem coisas que não tem como ficar procrastinando. Tem determinadas decisões que tem que ser ali. Não tem como. Tem que ser radical. Exatamente. Radical agir na raiz. Agir na raiz do problema. É o vazamento do chuveiro do seu banheiro. Eu acho. Você aperta mais, aperta mais. Um dia, a mulher estourou tudo aqui dentro. Não adianta, você vai ter que resolver. Quando eu digo que o Brasil, que eu penso que precisa ter um choque de ordem, é nesse sentido. Exatamente. Você tá citando especificamente um crime dessa natureza. O choque de ordem serve para isso também. O que é ordem? É ter o cumprimento de uma lei que sirva para defender efetivamente os direitos reais que um cidadão tem, ou que deveria ter, porque não adianta nada falar que tem porque não é cumprido. Eu passei muito tempo estudando sobre essas questões voltadas para o projeto do Dr. Enéas e muitas coisas. Tudo ali é sensato que tem no livro dele. O projeto dele, a visão dele para o Brasil é uma visão muito correta. Sim. Livros. Legal. Eu não tinha o meu tempo disponível naquela época, eu gostava de passar um tempo no computador jogando e outro tempo lendo. Eu ficava baixando o PDF de vários livros, eu tinha uma biblioteca de vários livros. Eu tinha Dr. Enéas, o Bautista Vidal, o Adriano Benayon, o Gustavo Barroso, eu li livros desses caras. Então, tudo que eu tô falando aqui em termos políticos, muito vem desses caras. Foi ali que eu tive um direcionamento, que eu despertei para essa questão política, porque todos eles, nacionalistas, falam a mesma coisa, em essência, do Brasil. Somos colônia. Por conta disso, nós não temos um projeto verdadeiro, alicerçado em bases técnicas, real, apresentado para o povo como algo aplicável. E o povo, por estar anestesiado por conta dessa imprensa satânica, essa mídia podre, estar dividido, discutindo abobrinha de esquerda ou de direita, não consegue parar para prestar atenção nisso. Vou citar um exemplo claro. Eu aqui, Xandão, não significo nada pra ninguém. Eu sou só um cara aleatório falando aqui um monte de abobrinha na cabeça de muita gente. Amanhã as pessoas estarão me atacando, falando da minha pessoa em vez de criticar as ideias. Por que as pessoas não buscam se juntar em prol disso? Vamos discutir realmente aqui, efetivamente, o que o Brasil precisa que seja aplicável e vamos realmente tentar despertar o povo. Esse é o passo fundamental. O povo precisa ser assim, sacudido a ponto de, sabe quando você tá vivendo uma mentira e num determinado momento, depois de tomar tanta pancada na sua vida, dá um estalo na sua mente e você volta a respirar? Você começa a prestar atenção nos detalhes e ver o quão enganado você foi, você desperta. O povo precisa disso. Precisa sair. O povo tá preso numa Matrix, literalmente, porque é só mentira. A gente vive num mundo fajuto. O mundo é uma grande farsa, é um teatro que acontece diante dos nossos olhos a todo momento. Caso Epstein agora estourou, tá todo mundo falando disso. Eu falava, no primeiro ano que eu fiz live, eu mostrava foto do Epstein.
Falava, ó, esse cara aqui... Ele morreu em 2019, né? Tem foto dele em Tel Aviv agora. Tem outra teoria também, que nem eu falo, a gente pode ficar discutindo aqui, tipo assim, será que tá vivo, tá morto? Você pode pegar a teoria aí, uma teoria plausível, inclusive, que eu vi no canal do YouTube. É muito parecido. Não, eu vi um vídeo de um cara lá muito bem feito, que não dá simplesmente pra você ignorar. Tem coisas ali que o cara coloca que tem muita consistência, mas o que eu tô dizendo não interessa se esse canalha tá vivo ou não. A questão é, aquilo que as pessoas ficavam falando e debochando, teoria da conspiração. Que é outro problema no Brasil também. As pessoas usam as palavras dentro de um universo semântico completamente errado e equivocado. As pessoas usam o termo conspiração e já partem do princípio que é uma mentira. É um exagero. Conspiração, meu amigo, conspiração, qualquer coisa pode ser uma conspiração. Eu posso estar vindo para esse podcast aqui hoje, você manda mensagem no meu WhatsApp dizendo que vai me tratar bem, mas aqui com o Rubão, você tá combinando. Ó, na hora que ele chegar, vamos dar uma alfinetada aqui, uma coisa que ele não tá esperando, vamos botar uma mentira aqui, uma coisa que deixa ele desconfortável. Vocês estão conspirando contra mim? Conspiração... Não deixa de ser. É conspiração. O que é conspiração? Qual que é o significado da palavra conspiração? Você pega no Google, pô. Conspiração não significa mentira. Conspiração é literalmente isso. Conspirar, criar uma trama, um enredo, um planejamento, seja pro bem ou pro mal, sem o consentimento e entendimento dos terceiros, aqueles que serão afetados. Nós vivemos numa matrix totalmente conspiratória. Só tem mentira circulando por aí. Ó, vou citar exemplos claros. Taxa de juro é uma mentira no Brasil. Reforma tributária, mentira. Salário, eu não preciso nem falar de salário. Quem que hoje ganha, você pode ganhar 30 mil por mês. Você vai me falar que seus 30 mil tem um poder de compra bom? Que 30 mil compra? Você sabe o que é primeiro a diferença de salário, papel, para poder aquisitivo? Você não tem poder aquisitivo nenhum. Não tem nada. O que você tem é uma mudança de números que não acompanha a inflação real. Inflação. Outra mentira, eles não falam quais são as causas reais da inflação. Eles manipulam isso do jeito que eles querem. Os números que eles soltam na televisão, inclusive recentemente, se eu não me engano, falaram que a inflação... Meu Deus, foi um número tão ridículo, 4,5% que o Lula falou. Falei, meu Deus, cara, mas como que isso sai assim? Que inflação de 4,5%, cara? Pra você ter ideia, a dona de casa, ou dono de casa que ganha um salário, ele vai no mercado comprando um tomate, ele não sabe... nada de economia, porque não é obrigado a saber. Ele pode ser um semi-analfabeto do ponto de vista escolar. Mas só de ir no mercado constantemente fazer compras, você já percebe que seu dinheiro não tá valendo. Então como que você pode olhar para uma tela da televisão totalmente patética e ver lá que a inflação é 4,5%? Sendo que você vai no mercado e seu dinheiro não compra nada. O plano de saúde aumentou 4,5%, a escola aumentou 4,5%, a gasolina aumentou? E não tem como, e mesmo que houvesse uma compensação salarial, então vamos colocar um salário agora que vai aumentar para acompanhar a inflação. Não resolveria o problema, porque o salário, o dinheiro, para ele ter correspondência bionívoca, para ele existir, o papel pintado é só uma representação ali, uma fração da realidade. O que importa é o poder aquisitivo da moeda. É o que foi gerado anteriormente que possibilitou que aqueles 10 reais, por exemplo, comprassem tudo aquilo que ele compra. Então, o dinheiro, para ter poder e valer de verdade, ele precisa ter propriedades monetárias fixas e verdadeiras. Ele não pode ser uma ilusão. A nossa moeda é uma ilusão. E o comportamento da sociedade é regido por conta do valor da moeda. Vale mais a pena você ser um cretino no Brasil ou ser um trabalhador honesto? Você lembra do filme Som da Liberdade, quando ele estreou? Lembro, claro. Quando ele estreou, todo mundo falava a mesma coisa, que era a teoria da conspiração, que aquele filme era um filme pra você descartar, que não era nem pra assistir. Falei um monte de vezes sobre esse filme na minha live pro pessoal assistir. O que a gente fala hoje a respeito do filme tava certo. Tava, não tem outro. Olhos Bem Fechados, de Olhos Bem Fechados, faz alusão direta também a práticas rituais satânicos cabalísticos que a elite faz. Na cara... Eles cospem na cara do gado, sobretudo. As mensagens subliminares, eu particularmente acho ridículo usar o termo subliminar hoje, que pra mim não tem mais nada subliminar, é na cara. Só é subliminar pra quem tá literalmente plugadinho na Matrix, igualzinho no filme Matrix. Os caras lá plugados, os NPCs, eu chamo, né? NPCs. Tá vivendo focado no quê? Na mentira. Tudo se trata da corrida dos ratos. Bonitinho, acorda cedinho, vai pra escola, vai pro seu trabalho, não reclama. Aguenta, vai ter que engolir sapo do seu chefe, vai ter que aguentar desaforo, vai ter que ter um casamento péssimo, uma porcaria, porque não ganha bem, não consegue sustentar uma família. Consequentemente, arruma uma mulher ruim de conduta também, porque a mulher vê que o homem hoje tá fraco, queixo redondo, beta, não tem condição de lutar pra ser um provedor. E não é só culpa dele isso, porque o que mais tem é homem bom no Brasil que quer trabalhar, só que não tem, o cara não, simplesmente não é valorizado.
Por quê? Porque nosso dinheiro não vale nada, porque não tem projeto. Ninguém tá preocupado com o trabalhador. Ninguém tá preocupado com nada no Brasil. É uma piada o que a gente vive. É uma desgraça total. Eu cheguei num ponto que eu tô saturado de ficar falando tanto as mesmas coisas nas minhas lives. A molecada que me acompanha sabe. Eu não aguento mais falar sempre isso. Porque a impressão que dá é que literalmente eu sou um maluco, eu sou um doente da cabeça. Porque não é possível que um streamer... sou um streamer, cara. Eu me comunico com criança, com jovem, com adulto também. Eu jogo o jogo. Como que pode eu falar sobre Projeto Nacional de Desenvolvimento e os caras que estão no poder não falam sobre isso? Vamos pra prática, pra praxis. Isso. Ontem terminamos a live aqui meia-noite. Eu desci, eu estou aqui no final da avenida, hospedado aqui, tá? Sou convidado do Redcast. Eu estou indo pro hotel e passei em frente a um Carrefour, uma lojinha do Carrefour, 24 horas. Aí entrei, água, Coca-Cola, fui comprar umas coisinhas, tá aberto mesmo, vou levar pro hotel. Tinha 2 atendentes lá, 2 pessoas que trabalham ali, um trabalho humilde, trabalho digno, como todo trabalho, humilde, e ali é sistema eletrônico, um sistema eletrônico que não funciona, você sempre tem que chamar alguém porque não funciona, tira um homem, negócio. Eu acabei de tomar um café aqui embaixo na cafeteria, e eu cheguei pra menina e falei assim... Meu cardápio, tudo bem. É o seguinte, eu queria uma água, de antemão eu queria uma água. Ah, não, senhor, tem que ir lá na frente pedir no totem. É complicado. Aí tá bom. Eu falei, que pariu, que caralho, meu Deus do céu. Água, né? Eu queria uma água pra começar, pra depois ver se eu ia pedir alguma coisa, um cappuccino. Aí eu fui lá no totem. A porra do totem não tava funcionando, caralho. Botaram um complicador, botar um complicador. Não, sabe mas que São Paulo tá todo assim. Não, pra mim, você sabe o que São Paulo tá todo assim. Água, tinha que ter água potável de verdade, sem essa química toda que eles colocam, disponível de graça na rua. Tem que ter uns bebedouro público. Coloca o bebedouro lá na frente, vão cagar no bebedouro. Tem 2 elementos da sociedade que podem tudo. O que tem tudo e o que não tem nada. Isso. Ele não tem CPF, ele não tem identidade, ele pode cagar na tua cabeça, pode cagar no negócio. Se você fizer alguma coisa com ele, você tá fudido. Quem tá fudido no meio somos nós que trabalhamos. Exato. Imprensados estamos nós aqui. Aí eu chego ali, peço o negócio. Tá? Isso aí é pra dizer que São Paulo tá todo... Você viu hoje na renovação do meu quarto, né? Eu cheguei lá, aí cheguei na portaria e falei assim, eu quero renovar mais 24 horas. Ah, senhor, o senhor tem que renovar pelo Zap. Eu tô ali na frente, o cara tá sentado ali. Aí eu tive que ir pro Zap pra fazer um Pix, pra depois negócio. Aí eu tô com a senha na porta eletrônica, me mandaram outra senha, porque cara, os caras pegam a eletrônica pra confundir. É o cone do silêncio do agente 86. Isso do nada. Ninguém tá preparado nisso. Eles não pensam. Não, exatamente. Só joga. A partir de agora é assim. Você chegou lá do nada, é assim que você faz. Uma vez eu tava falando com a minha namorada. Uma pessoa que não conhece de tecnologia. A pessoa não tem que ser obrigada também. Quer lugar mais arrogante e prepotente do que aeroporto? Aonde não tem indicação de nada e todo mundo trata como se você vivesse ali dentro. Você tem que saber. Tá? Você tem que saber o seguinte, não tem negócio, você tem que saber. A menina da limpeza, por favor, onde é o balcão tal? Ah, você desce aqui, é lá embaixo, porque todo mundo acha que ali é soberano. Você tem que entrar. Rapaz, eu não tenho medo de voar, eu não suporto aeroporto, o que eu tenho nojo é aeroporto. Ainda me obriga a chegar 1 hora antes naquela bosta. Agora 2. Vá pra puta que pariu. Na verdade é difícil no Brasil você não ter desgosto de qualquer lugar que você vai. Isso dá raiva de morar em São Paulo, cara. A indicação em tudo é péssimo. Entendeu? O serviço é péssimo, porque você chega, às vezes, num lugar, não tem aquilo. Tipo, que o cara tá oferecendo. Entendeu? E às vezes você foi no lugar por causa daquele negócio. Que nem no Ibirapuera. No Ibirapuera falaram que tinha lá um monte de quiosque e tal. Você entra lá, tipo assim, não tem. Entendeu? Tipo assim, é só café da manhã. Aí, mas é 4 horas da tarde, você tá com fome, querendo comer um lanche, você quer comer um negócio natural. Não, é só no café da manhã. É complicado. Aí, mano, e aí você tem que passar por essas palhaçadas. Tudo é no totem, tudo aí no aplicativo. Eu chegava no McDonald's e falava assim, me vê um hambúrguer, um negócio aqui, esse 3 aí. Aí o cara batia, não, agora você vai lá no totem, aí você tem que sair daquela porra, volta errado. Puta que pariu, errei de novo. Você tá puto com a cabeça quente, cheio de coisa. Você quer alguém que te sirva, porra. Sim.
Você está pagando. Você quer alguém que te sirva. Fala assim, olha só, eu quero aquele hambúrguer, aquela Coca-Cola, aquele sorvete e o dinheiro está aqui. Igual no barracão que você vai na esquina de sua casa, lá no podrão. O podrão. Eu quero esse aqui, ó. Já sai. Só tira o ovo de codorna que eu não quero, porra. Tá? Purê não, purê só paulista que come essa porra. Tá? Então é o seguinte, aí eu não posso, não isso, não aquilo. Aí já era assim. Aí você chega, é o tipo de serviço que você tem. Um pessoal que não sabe fazer um ó com um copo molhado, apresentado a eletrônica de ponta. Você começa pelo filho da puta do governador, botou o free flow, tá? botou o free flow e não tem onde cobrar. O free flow é um bagulho do filho da puta. Você tem que saber que você vai passar por uma via, que essa via vai te cobrar um negócio, você tem que saber. E você tem que procurar. Aí você tem que baixar o aplicativo em casa, fazer o cadastro e tudo mais, pra você passar por ali. Se você passa por ali e depois, não, eu vou receber a cobrança, não. Tá errado. Você tem que fazer o cadastro primeiro, baixar o aplicativo. E eu queria saber, porque é o seguinte, eu passei no Free Flow ontem, que estava a 500 metros de um pedágio que eu acabei de pagar. Vocês percebem que tudo isso se choca frontalmente com o que eu falei, que é a questão da desordem? É a mesma coisa que o Dr. Enéas falava, o Brasil é uma desordem, o topo da pirâmide, começa lá. Isso vai se desdobrando para as outras camadas, vai vindo. Tudo isso que a gente tá falando, esse mau funcionamento das coisas, o trânsito, eu acho que eu tomei uma multa vindo para cá, porque eu quis, foi de propósito por causa do sinal. Eu parei ali numa encruzilhada. A última vez que eu te falei, a última vez que eu vim em São Paulo, foi faixa de ônibus. R$1.060 de multa. Peguei 3 multas. Então. Peguei uma de rodízio, peguei uma que eu passei numa faixa de ônibus, e eu disse, a Serra das Araras, que não tem indicação nenhuma, eu passei 50% acima da velocidade máxima permitida. Isso, pronto. Eu passei a 150 por hora? Não, era um pardal de 40 km, eu passei a 65. Como que você termina o seu dia dentro desse contexto? Se sentindo o quê? Um completo imbecil, não é? Eles não... Você se sente escravo do sistema. Plugadinho na matriz. Mas desculpa, Rubão, pode continuar falando da prática. Não, aí é o seguinte, aí... Foi lá, naquela história toda, me vê a água, me vê uma Coca-Cola, me vê um pacote desse biscoito de polvilho aqui pra ficar roendo, né? E aí tá a menina e o garoto ocupado. É um menino. Era. Por acaso era. Era um menino e uma menina. A regra e os dois, hoje em dia e os dois. Você viu que fulana foi eliminada do Big Brother? Ah, eu vi. Por Deus do céu, eu não tô criando figura de narrativa, tá? Foi sim, mas ela mesmo já tava querendo sair, né? É mesmo, os dois ali, altamente impactados por aquilo ali. Desculpa te interromper de novo, só uma pontuação. Eu falo Big Brother é a mentira ao quadrado. Se eu virasse presidente, amanhã vocês esquecem. Vai ser como se nunca tivesse existido Big Brother. Só de eu falar isso, eu já não ganho voto de mais ninguém. Então, brasileiro critica, mas gosta da mentira, gosta do circo e da várzea. Sim, tem muita gente sério mesmo, pra mim, ó, Rede Globo, Big Brother, Carnaval, qualquer influencer que seja pró-Globo, Virgínia, não interessa, eu sendo presidente, não tá satisfeito com as regras que tem agora no Brasil, tá convidado a se retirar. Eu pago executiva, primeira classe pra você, vai morar do país. Ninguém precisa de vocês aqui não. 17, eu penso isso. 17 anos que eu não tenho televisão em casa. Eu penso isso daí. Eu penso isso daí. Isso tudo fica aberto lá, eu vejo YouTube, streaming, caramba. Só o povo não achar, pelo amor de Deus, também achar, ele é ignorantão. O povo tem que ter entretenimento. Não tô falando que não pode ter um entretenimento, mas tem que ser um entretenimento condizente, de novo, com a verdade. Você entregar entretenimento, pão e circo pra um povo que tá debilitado mentalmente, propositalmente, que não tem saúde, educação, nada. Você mínimo de segurança, a consciência da pessoa. Exato, isso não faz parte de você querer que a pessoa fique entretida do ponto de vista do bem. Você quer manter ela, como você disse, anestesiada. Isso faz parte de um projeto maior, é proposital. É contra isso que eu me coloco, entendeu? Porque o entretenimento ele é saudável. Não, em termos gerais, ele é saudável e tem que ter. A minha TV fica ligada 24 horas por dia, ela não desliga. Pois é. A minha TV fica ligada. Agora eu fico no YouTube, na TV YouTube. Só que você sabe filtrar. É claro. Você tem capacidade de filtrar. E tem ruim. Você olha, você liga a televisão, tá lá passando um Big Brother. Se o Rubão vira pra mim e fala, eu assisti ontem 1 hora do Big Brother. Eu sei que o Rubão viu aquilo lá, sei lá, eu tava de saco cheio do mundo, falou, eu vou assistir essa porcaria aqui, mas sabe filtrar o que tá vendo. É diferente. Exatamente. É diferente. No dia seguinte... Não, primeiro que aqueles estranhos, no terceiro dia, já criou a falsa intimidade. É íntimo de todo mundo. Idolatria. É a Gui, é o Gu, é o Cu, é a turma toda. Você viu o que a Gui falou? Aí é o seguinte... Porra, cara, aquilo ali é o seguinte, aquilo ali é mais falso que a nota de R$3. Exato. Tá? Por exemplo, o TikTok. Todo mundo fala da questão do TikTok, né? Que é aqueles vídeos aleatórios, de meme, de pegadinha... de coisa besta.
No TikTok, a gente tem um algoritmo que também que tende a essa idiotização. Tem uma galera que não consegue prestar atenção mais nas falas, nas conversas, que tem espasmos de atenção e tudo mais, por causa disso. E aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a gente tem um algoritmo totalmente diferente do algoritmo que tem na China, por exemplo. Oxe, lá, outra coisa. Mas mesmo assim, meu TikTok só me entrega coisa boa. Você sabia disso? É. E quando não tem em português, me manda em inglês e em espanhol. Você sabia? Só me manda coisa geopolítica. Eu vou falar da minha experiência com o Instagram, que eu nem uso TikTok. Eu passo muito pouco tempo no Instagram, muito pouco tempo. Vejo alguma coisa ou outra. No meu Instagram, a maioria das coisas que me aparecem é coisa também de política que eu gosto. Parece muita coisa do Dr. Enéas, Olavo de Carvalho, filosofia no geral, de coisas que eu gosto, que eu clico pra ler, né? Só que, mesmo assim, também o algoritmo vai tentando empurrar pra mim coisas imbecis, entendeu? De vez em quando. Então, mesmo que você tenha ali direcionado, e eu já coloquei várias vezes, eu pego, cara, eu abro lá a lupinha do Instagram, fica aparecendo putaria, coisa de mulher de Big Brother, essas porcariadas, sei lá, eu aperto lá, não tem interesse. Eu também. Dá 2 dias, aparece de novo. Então não tem muito jeito, aparece de novo. No Facebook então, que eu uso, sabe? No Facebook tem um canal que eu já bloqueei ele 4 vezes. Vamos agora para o que é feito no Brasil hoje. Nós temos uma indústria da narrativa. Por exemplo, eu sei que o Aldo Rebelo é candidato. PSC, né? É o seguinte, ele o Renan outros aí são, o Lula aparentemente, e o Flávio Bolsonaro O que o Jornal Nacional faz? Pesquisa, que deveria ser proibido, pesquisa de opinião pública divulgada é incitador. Tá? É o maior elemento que tem de destruição de qualquer campanha. Eles já decidiram na Globo que a eleição é americana. É o clã do Bolsonaro e o clã do Lula. Isso. Só. O resto não existe. Exato. Não existe cobertura jornalística. Existe cobertura, é o seguinte, Flávio Bolsonaro abriu tantos... Mentira. Desde quando? Desde 89. A mesma história. Desde 89. Desde que entrou essa quadrilha no poder. São os mesmos, cara. A mesma coisa. O Lula apareceu ele não muda uma vírgula do que ele fala. A vagabunda do Lula entrou pra destruir o Brizola. Porque ninguém queria o PTB de volta. Aí o partido, simplesmente os caras que fugiram, os ratos que fugiram da ditadura militar, que chama ditadura militar brasileira. É verdade. Da abertura, os ratos, Sarney e outros que se locupletaram e engordaram lá, foram os que tiraram benefício, aqueles políticos ratos, todos eles vieram, então todos eles aí até hoje, com 500 anos de idade. Entreguistas são os demônios da pátria que estão lá, os caras estão a servo do diabo, eles trabalham em prol do diabo, é da mentira, são os mesmos sempre. Aí agora vamos para um negócio. Quem é que manda no Brasil? Quem manda no Brasil é a Farinha Lima. Farinha Lima é uma sala grande assim, que tem vários departamentos. Tem um departamento de economia, tem de relações externas, tem um lá no canto que é para envio de droga, tá, de cocaína, pelo Porto de Santos. Tem outro aqui que é para lavagem de dinheiro do PCC, outro de outras atividades criminosas. Aquilo ali é o seguinte, quem manda no Brasil são os economistas. Quem manda no Brasil são economistas. Uma carreira praticamente inventada e anabolizada nos Estados Unidos, baseado em absolutamente nada. Eu fui atacado aí por um merda, um tal de Rodrigo Limpacu, um bosta que tem aí, que veio tirar onda. Agora? Fez uma live, disse que eu sou, ele falou que eu represento o Dunning-Kruger, eu represento o Fred Krueger. Você tá enganado, meu irmão. Me bota uma serra na mão que tu vai ver o que eu faço. Me bota uma serra na mão. Você roda o personagem da família. Vai saber se ele já não sonhou com isso aí, né? Uma semana antes, o William Bonner, que parece que tá com cu, assim, nessa terça-feira nós vamos escutar Paulo Jegues, que representa o futuro ministro da Fazenda do provável governo Bolsonaro. Aí daqui a pouquinho vem o outro lá, que esse aqui é o Haddad, do outro negócio. Bem, a ênfase é ali, que nós temos que acalmar o mercado. Eu quero que o mercado se foda. Eu quero que a Bovespa quebre amanhã. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, as empresas vão quebrar. Eu falei, mentira! Mentira que as empresas não vão quebrar. Não vão quebrar porque aquele dinheiro que é todo dia movimentado ali, não vai para as empresas. A empresa só recebe dinheiro no IPO. Quando ela faz o IPO, ela recebe dinheiro. Depois o dinheiro está no mercado, depois é especulação. Vamos falar desse caso aí? Esse caso é um caso importante. Cara, esse crime é um crime que chocou o Brasil. Fala-se muito a respeito disso.
Esse cara, ele é genro, tá? Do prefeito. Por isso ele é secretário do governo de Itumbiara, que é uma cidade, fica, se eu não me engano, em Goiás. Goiás, uma cidade grande de Goiás. Que matou os 2 filhos e se matou. Contratou um detetive para vigiar a esposa e acabou descobrindo a traição. Gente, já vou logo falar no começo, tá? Pra você que tá assistindo, ó. Nunca tome uma atitude como a desse cara. Nunca. Entendeu? Totalmente satânico, né? Ele tirou porque ele descobriu essa traição. Infelizmente. Exatamente. Aí tem esse vídeo aí que vazou a respeito desse caso, né? Pode dar play aí, Gabriel. Vamos lá. Acho que não. Não precisa, não. Não pode tirar direito autoral, pode dar um problema, não, cara. Cena vergonhosa, né? Essa semana tá tenebroso no Brasil. É a menina de 13 anos que passa por estupro coletivo. Agora... Aí ele foi lá, matou os filhos e matou ela, e se matou porque ele achou que aquilo era a maior punição que ele poderia dar pra ela. Exatamente. O problema não tá só... Você vai condenar e botar no banco do réu o cara que se... Não é tão simples assim. Essa situação é complexa. Isso complexa. Do ponto de vista superficial, olhando assim, é uma coisa constrangedora e patética, mas você parando pra pensar sobre essa perspectiva do que determinou que o cara tomasse essa atitude, o ser humano, ele é uma criatura complexa, né? E quando ele se sente traído, e quando ele é traído efetivamente, as reações podem ser as mais satânicas possíveis. Você nunca sabe o que esperar do próximo, entendeu? Eu não sou literalmente a melhor pessoa pra comentar sobre isso, porque eu me conheço e eu tento ser sempre verdadeiro com o que eu penso, com o que eu sinto. Se eu passasse por caso de traição em qualquer circunstância que for, não tô falando de traição carnal, qualquer tipo de traição, uma pessoa deu a palavra dela pra mim, depois me apunhalou pelas costas, fez o contrário, eu viro minhas costas e vou embora. Porque eu acredito, no fundo do meu coração... É a atitude correta. Não, mas por que? Não é verdade? Por quê? Eu vou tentar... Mas é espiritual, cara. Eu vou tentar, então, porque é difícil colocar em palavras coisas que são espirituais, porque é natural, as pessoas não compreendem. Isso vai de cada um, literalmente vai de cada um, vai da trajetória de vida de cada um. Eu sinto no fundo do meu coração que o meu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Antes de eu tomar qualquer atitude, principalmente se eu estiver cogitando tomar uma atitude extremamente severa como essa, se eu tiver essa vontade no meu coração, eu preciso me policiar muito bem, porque em primeiro lugar, a minha conta ela vai ser paga com ele, entendeu? Se eu tô do lado de uma pessoa que me enganou, eu fui ingênuo e ela praticou um mal contra mim, não importa se é traição ou o que for, se eu revido na mesma moeda, ou até pior, eu sujo minhas mãos de sangue, o que eu tô fazendo? Eu estou sendo melhor do que ela? Eu tô representando a vontade de Deus? Eu tô fazendo Deus ficar feliz ou triste comigo, entendeu? Isso é bom ou ruim no final. Então, olha só, aí você vai falar, não, mas o seu ponto de vista... Não, isso é o cristão pensa, né? Aí a pessoa vai falar assim, não, mas o seu ponto de vista, ele é a longo prazo. Você tá falando da outra vida que você acredita que vai ter, do espiritual. Pois é, mas eu sou assim. Eu tô dando a resposta sincera, entendeu? É o que eu não... Porque eu literalmente não ligo, cara. Eu não ligo pra nada, de verdade. Eu não tô nem aí pra ninguém. Eu me preocupo comigo. Se eu tô servindo, se eu tô fazendo o que é correto. Eu tenho uma família, eu tô cuidando dos meus filhos, eu tô levando alimento pra eles, eu tô cuidando bem da minha esposa, ótimo. Se a pessoa, mesmo comigo fazendo minha parte, ela resolveu ir por esse caminho, ela que tá em débito com o Criador, sabe, com ela mesma, se ela consegue dormir fazendo isso, é ela que vai arcar com as consequências, entendeu? Então eu também não posso simplesmente, na hora, tomar uma atitude assim drástica. Eu tenho que pensar nessas coisas. Por que eu vou fazer? O que eu vou ganhar com isso aí? Foi o que eu falei, eu vou piorar, né? Eu penso isso, eu tô falando. Mas eu também quero que, tipo assim, eu quero deixar claro o seguinte. Eu não tô aqui pagando de a moral suprema. Eu entendo perfeitamente bem que as pessoas não sentem isso que eu sinto, não têm a mentalidade que eu tenho. As pessoas começam relacionamentos que tendem ao fracasso. Elas usam uma maquiagem social pra fingir pros outros que tem um relacionamento, um casamento bem sucedido, quando não tem. É uma mentira também. Casam por vários interesses. As pessoas, a maioria, principalmente hoje em dia, não casam segundo a regra do Criador, o que tá na Bíblia. Elas ficam deixando de lado. Elas não observam nas entrelinhas que aquela parceira ou aquele parceiro que escolheu não serve pra ele. Elas vão levando. Até a hora que
a pessoa tem aqueles problemas que tem na cabeça dela, traumas, etc. Ela vai suportando, vai maquiando. Chega uma hora, todo mundo tem problema pra caramba na vida, chega uma hora que você explode, quem tá na reta acaba levando. Aí você acaba se surpreendendo negativamente com o seu parceiro ou sua parceira, e você acaba tomando uma atitude drástica. É triste. Acaba com a sua alma, com o seu espírito, entendeu? Cara, eu fico triste vendo isso aí. É uma nojeira pra mim, é triste. Por isso que eu falo, eu não sou o melhor pra comentar sobre isso, porque a minha opinião, de novo, é uma coisa, tipo... É óbvia, né? Eu não vou ficar aqui falando de polêmica, querer fazer discurso que vai agradar os outros. Eu tô falando o que eu penso, o que eu sinto em relação a isso. Cara, eu tenho... Nossa, pelo amor de Deus, cara. Eu conheci muitas pessoas durante minha vida, amigos, colegas que tinham condutas. Falava, larga a mão, rapaz, larga a mão, isso aí não leva a nada e tal. Mas não adianta. Às vezes, ainda você tem, às vezes, algum amigo que você sabe que tá fazendo alguma coisa errada, ou que tem vontade de fazer algo errado, você ainda fala pra ele, não faça. Quem disse que escuta? A gente descobriu agora que o Glauber é o agente da ABIN. Não, olha. Caramba, hein? Uou. É a primeira vez que agora pronto. O agente secreto ele foi expulso. Ó. Ele foi secreto pela própria agência. Não é não, Rubão? É o agente da ABIN, certo? Não, essa aí E bom, porque teve que ser denunciado lá de dentro. Nunca ninguém descobriu. Ninguém descobriu. Pois é, não? Parabéns. Nem imaginaram, né? Exatamente. Nem sequer imaginaram. Na minha última live, eu falei assim, eu não tô entendendo, vocês estão falando isso como se for agente da ABIN, é ser traficante ou criminoso ou bandido. Eu até agora não entendi, eu nem fui atrás de reagir a esse assunto na minha live, porque literalmente eu não entendi que tipo de... Porque não chegou... Porque não chegou nenhuma... Se tivesse chegado uma informação na minha live assim, Xandão, descobriram que o Glauber é agente da ABIN, ele tava cometendo crime tal. Isso. Ele fez... Aí eu ia querer saber, não, deixa eu ver, qual que era a ideia desse cara? Mas, Xandão, descobriram que ele é agente da ABIN. Falei, e aí? Eu tenho uma tese agora. Você queria o quê? Que ele se identificasse como agente da ABIN? A primeira coisa que eu perguntei, eu falei, mas como que é secreto se agora não é mais? Como que o agente secreto, o cara joga assim no ventilador desse jeito? Eu não entendi, Eu cheguei lá, cadê o cone do silêncio? Cadê o sapatofone? Eu não entendi nada disso aí, sei lá. O agente 86 tinha essa porra toda. Ele não tem um Aston Martin, não tem porra nenhuma. Eu tô por fora, isso aí. Decepção, não quero ser agente secreto. Mas é isso, então. Literalmente foi descobrir só que era um agente da ABIN. O propósito. Né, mas qual que é? A Globo? Beleza, mas qual que é o propósito do Glauber? A Globo escalou uma repórterzinha de quinta categoria para atacar o Glauber, porque o Glauber é o maior canal policial do Brasil e a próxima eleição, um dos calcanhares de Aquiles vai ser a segurança pública. Mas o simples fato de revelar que o cara é um agente da ABIN, isso pega tão mal pro cara... Porque eles queriam achar alguma coisa, não acharam nada do cara. Entendi, é isso, então ele é agente da ABIN. Não é que revelaram, é que a ABIN instalou um PAD. Provavelmente o Glauber vai ser penalizado, talvez até expulso. Não, ou ele vai responder um PAD, ele pode ser responsabilizado, pode ser expulso ou absolvido. Mas por que ele vai ser responsabilizado se não teve... Houve um PAD, tá? Um processo administrativo contra ele, que é funcionário público, que ele estaria de licença médica e estaria trabalhando direto no podcast. O que é mentira, porque eu fui várias vezes no podcast dele e ele não estava lá. Tava lá o pessoal, certo. A gente fazia aquele de tarde, eu tive várias vezes lá. Falei, porra, ainda brincava. Cadê ele? Ele não falou que estava de licença médica nem nada. Ele ficou quieto. E eu fui lá durante os 2 meses e ele nunca estava lá. E outra coisa, depois inventaram que ele ficava 16 horas. Quem fica 16 horas no canal? Porra, a live dele 4 horas, 5 horas, mais 2 horas ali, 6 horas e é normalmente à noite. Sim. Então é o seguinte, o que acontece é que ele estava de licença médica. E alguém denunciou, provavelmente a própria Globo, que ele tinha um canal. Esse cara tem um canal com 3 milhões e pouco de seguidores, falando de segurança pública. Esse governo aqui agora são 47 mil homicídios, 80 mil desaparecidos. Falando verdade. Aí é o seguinte, vamos começar a atrapalhar, escala alguém pra fuder esse cara. Tá certo. Não, beleza. Não, então, nada de novo abaixo. Agora entendi, então, tipo, o que é, qual que é a essência do negócio. Entendi. Mas enfim. Bota o vídeo aí da queda da plataforma. Vamos botar o vídeo da queda aí. Porque aí eu tenho uma tese. A gente descobriu então que o Glauber é o agente da ABIN. Certo. E se o Sergião for o agente da CIA? Hein? Já pensou se ele é agente da CIA? Você ia falar, um agente da NASA zoando. Achei que você ia falar. Achei que você ia mandar uma dessa. Se ele for agente, já pensou se ele foi cooptado? Porque é diferente do Brasil. Lá não precisa prestar concurso público, não, tá? Não, digo passagem. Você pode ser cooptado pelo... Mas ele não é agente da CIA, não.
Se ele for agente da CIA, ele tá disfarçado muito bem também. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Ele é no lambe-saco dos Estados Unidos. Se você me falasse que ele é agente do FSB, aí faria sentido. Mas viu? Porque aí é o seguinte, ele estaria disfarçado de lambe-saco dos Estados Unidos e é agente da Rússia. Ele não esconde, não. O que eu acho engraçado aí que você falou dele ser lambe-saco é o seguinte, eu conversei com o Sergião lá no CT da Growth, cara, tive uma conversa muito da hora com ele lá, porque quando eu conversei com o Sergião, das pouquíssimas vezes que conversei sobre política, cara, a gente tem muito ponto em comum, inclusive, com o que a gente tava falando aqui. Tem mesmo. Então parece que ele tem essa vertente também nacionalista. Só que ao mesmo tempo eu também já vi alguns vídeos dele fazendo certas concessões de barra pros Estados Unidos também, que é uma coisa... Mas você acha que os Estados Unidos é nacionalista? Perante os Estados Unidos, ele é nacionalista. Não. Estados Unidos não existe mais isso. Não, se for... Estados Unidos é muito mais nacionalista pra eles do que a gente. Claro, exatamente. Pra eles, sim. Exato. Lá é mais. Eles são mais... Patriotas. Isso. Colocar assim é melhor. Eles são muito mais patriotas, têm muito mais um senso de coletivo de nação do que aqui. Eles são superiores nisso, mas assim... Não é também o exemplo pro mundo, porque lá tem uma série de problemas aquele país lá também, né? Veja só, duas coisas que o Sergião fala. Por exemplo, ele fala que tem que copiar a China. O que a China faz? Tem que copiar. Do ponto de vista industrial. De tudo. Manda do ponto de vista científico, de criação, entendo. Por exemplo, beleza. Mas você quer o resultado, o resultado todo mundo quer, mas e o caminho? Exato. Não, ele falou, manda o pessoal lá pra China, copia tudo que a China tá falando. Ele vive falando isso. Copia que não vai acontecer nada. Copia que não vai acontecer nada. Não, mas a questão é assim, não é copiar. É estudar o que foi feito lá, o que for possível. Eu penso assim, pelo menos. Bati de frente com isso aí no Três Irmãos, exatamente por causa disso aí. A China fez um caminho. Certo. Você quer chegar onde a China tá? Você tem que fazer aquele caminho. Não, você não vem aqui que você não vai ter resultado. Você tem que fazer esse caminho aqui. Esse caminho aqui é centralização, expurgo, cortar cabeças. Agora é o seguinte, o que você tem que fazer? Cortar cabeça não precisa matar. Cortar cabeça é você tirar o poder. Lógico, tá? Então é o seguinte... tirar a cabeça da serpente, é da onde vem tudo então, que não presta. O que acontece? Como você já tem o exemplo da China, o que a China levou 15 anos, você leva 3. Sim. Mas você não adianta, o Sergião quer a delícia de pegar tudo que deu certo na Argentina. Com quem? Não, isso não existe, né? Com esses ladrões que estão em Brasília? Não. Tá? Com Toffoli? Aí, no caso, teria que voltar, porque a gente tava discutindo aqui. Aí é projeto, como fazer pra uma pessoa conseguir chegar lá. Pega o projeto. De despertar da população, depende de um... Nossa! Pega o projeto da China... Bota no extrato aqui como você vai fazer. E é o seguinte... Como viabilizar, exatamente. Aqui eles levaram 15 anos. Sabe por quê? Que eles tiveram tentativa e erro.